Alô pessoal, buenas ondas! Eu sou o índio estradeiro, um nômade estradeiro. Por que um nômade? Porque eu sou um cara que eu não tenho fronteiras, não tenho a lealdade a cores nenhuma. Eu vivo o motociclismo como uma filosofia de vida. E é assim que é a nossa filosofia. Quer entender um pouquinho da nossa filosofia? É o seguinte, vamos falar um pouquinho da história do motociclismo, o que é o clubismo e o que representa um colete. Muito bem. Antes da guerra, existia agremiações, existia associações, não existiam clubes de moto. Né? O primeiro clube constituído foi um clube feminino. Assim como a primeira viagem a longa distância, quem fez foi uma mulher. Então, havia as corridas, né? Onde surgiu a Harley, onde tinha a Indian, né? Oficinas, e essas agremiações e associações disputavam entre si esse circuito, onde existia a AMA, né? Associação dos Motociclistas das Américas. Americana. Quando veio a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos comprou muitas motos da Harley e o pessoal foi para a guerra. Quando acabou a guerra, né, os veteranos chegaram aos seus estados e sentiram a necessidade da liberdade, trouxeram aquele sentimento de irmandade, aquele sentimento de companheirismo, né? E surgiram os primeiros clubes, né? Clubes esses com estatuto, clubes esses com regimento interno, né? Clubes que na época escutavam mulheres, inclusive os originais, né? Clubes que da Azalea abrir o escapamento para lembrar o motor de um avião, para quem não sabe, né? Criar o seca-sovaco, porque o seca-sovaco lembra o avião, para quem não sabe, né? E como nos Estados Unidos o pessoal é muito territorialista, né? Começou a surgir as broncas, começou a surgir as brigas, né? E naquela época a mulher usava. Então, como a mulher usava escudo e às vezes acontecia as brigas, acontecia as disputas de território em alguns lugares, as mulheres entravam junto na treta. Não tinha homem, não tinha mulher, era escudo. Então, baseado nisso, retiraram os escudos das mulheres, né? E também porque a mulher, quando abraçava o piloto, escondia o pet, então deixava de ser um alvo. E os clubes se formaram dessa forma. Se formaram com a filosofia militar. Por que um colete, ele geralmente, no clube, existe protocolos, né? A identificação é na frente. A identificação é na frente porque a gente chega, dando uma mão, apertando, olhando no olho, né? Sabendo quem é a pessoa, grupo sanguíneo, identificação. No militar, isso eles trouxeram desta filosofia militar pós-guerra e incutido nos clubes. Então existem protocolos no colete fechado, que é um colete em sinal de respeito, sempre em guarda, né? Está em algum lugar, se não se sente bem. Quando abre o colete significa que se sente em casa, está bem atendido, está à vontade, não está em guarda. Nunca se pede ou se toca no colete de um motociclista, de um clubismo, se pede para usar, porque geralmente é conquistado, porque, como eu disse, é filosofia. Talvez uns achem bobagem, eu não acho, embora eu seja um independente, embora eu seja um nômade. O que é um nômade? Num clube, às vezes acreditam que é uma aposentadoria, não é. Um nômade no clube aí, dependendo do estatuto, 10, 20 anos de clube, né, no mínimo.
ele passou por todas as fases do clube, né, que teve que passar, as partes boas, as partes ruins. Então ele pertence a uma chapter, vamos dizer, a chapter, ou Clube House, ou o clube é em Pelotas, outro é em São Paulo, outro é em Campo Grande, outro é no Rio de Janeiro. Então eu pago a mensalidade para o meu clube, porque um clube tem que ser melhor que a casa da gente. O clube é o lugar onde a gente chega para extrapolar. Então ele tem que ser melhor que a casa da gente. Né? Um clube de moto é assim. Né? Alguns clubes têm que ter uma sala de reunião, um alojamento e um bar. E alguns clubes oferecem coisas melhores para os membros dos seus clubes. Então, quando alguém se identifica com aquela filosofia e começa a andar junto, depois ele vai conhecer o estatuto, vai conhecer o regimento interno, ele vai ter um padrinho que vai orientar ele às normas do clube, e só interessa para ele o clube, mais nada. Né? E aí tem os clubes tradicionais, old school, os clubes familiares e os clubes 1%. Você sabe qual é a diferença? Não? Então eu vou explicar. É baseado no colete. Um clube tripartite com localização são clubes dominantes. São clubes tradicionais e 1% que deveriam usar. Os clubes familiares deveriam ser bipartite. E quando é grupo, é ROG. Até a Harley Davidson manteve isso no seu pet. Não lembra que é só um pet, ROG? Né? Porque são normas mundiais, não é eu que estou falando, não é a que está falando, são normas e protocolos mundiais. E o que é o 1%? Em Hollister, lá nos Estados Unidos, houve um evento promovido pela AMPA, onde se reuniu motociclistas dos Estados Unidos inteiro, enorme, é como se fosse um Spurges. Mas lá os caras passaram da conta, se drogaram, beberam, fizeram arruaça, fizeram o diabo. O que aconteceu? A AMA veio se pronunciar, aquilo foi para a mídia, disse que apenas 1% do motociclismo era mau caráter, que era indesejável, que era bandido, que era isso e aquilo. E alguns clubes, os clubes originais, os clubes Soul Claus, resolveram tomar para si o 1%. Então eles se intitularam 1%. O que é 1%? É aquele clube que faz tudo e qualquer coisa pelas cores do seu clube. Lícita e ilícita. Se tiver que matar, ele mata. Se tiver que roubar, ele rouba. Então é isso que significa a tarja de 1% em colete. E por que não se utiliza cores, não se bota nada de outras cores no seu clube? Porque, vamos supor, eu me chamo Maximiliano Quevedo de Oliveira Rocha, mas aí eu cansei de ser Oliveira Rocha e quero me chamar Pereira. Cansei do Pereira, quero me chamar Nogueira. E aí eu vou acrescentando isso no meu nome. E é assim que é o colete. O colete é a identificação do teu clube, da tua história. Erroneamente, né? O pessoal troca muito adesivo, chega a mandar adesivo até por internet. Adesivo serve para quê? Para a gente dar uma nota para o lugar. Esse lugar é bom, coloquei ali o meu adesivo. Né? Fui ali, retirei, fui mal atendido ali, esse lugar não presta. Chegou em algum lugar onde tem muitos adesivos retirados, o atendimento não é bom, não chega. É para isso. O bottom é criado para se presentear clubes irmãos. O clube meu irmão tem um vínculo com aquele clube. E pet nem se fala. O pet é uma das coisas mais importantes porque ele carrega o teu brasão, ele carrega a tua família. Então, se eu te der um pet, é uma honra, porque tu estás apto a pertencer ao meu motoclube. Então é uma honra. E se eu pegar esse pet e colocar aqui, eu me sinto apto a pertencer àquele clube. Mas assim como vem o bônus, vem o ônus. Então todas as pessoas que não gostam daquele clube, ok. Mas as pessoas que não gostam, tu também vai carregar essa história. Mas quando a gente tem vontade de usar, mas
carrega aquele clube no coração, tem um vínculo enorme com aquele clube. Não somos amigos de um membro, mas somos do clube. Nós ganhamos o pet, é uma honra, podemos usar internamente. Essa é a forma. Um clube dominante, e até mesmo somos 3 linhas de clubes. É um clube tradicional familiar e grupos. Isso é identificado através dos coletes. Só que hoje em dia, muita gente desconhece esse sistema. Muita gente desconhece. E é outro exemplo assim, ó. Às vezes tu ganha um pet, um bottom, tu coloca no teu colete. No segmento, aquela pessoa te apronta, tá? Porque existe muito FDP em nosso meio. E aí tu vai lá arrancar do teu colete. Aí tu vai começar a escolher quem é que tu vai colocar no teu colete. Tu não coloca nada. Às vezes a conexão visual é tanta que tu olha para um colete e tu não sabe quem ele representa. E pior, as pessoas estão usando nas costas. Entendeu? Dentro do nosso meio existe 2 formas de ser conhecido. Ou tu cria uma fantasia, vão te conhecer, ou tu leva anos fazendo a tua história. É mais demorado, mas rodando. Agora, respeito é só nas atitudes da gente. Isso é o tempo que vai demonstrar o quanto tu vai ser admirado, o quanto tu vai ser respeitado, o quanto teu clube vai ser respeitado. Então, esse é um pouquinho do entendimento, o que significa clube, grupo. MC é motoclube. Mas, erroneamente, os motociclistas independentes, casais lá pela década de 2008, por aí, o acrescente, né, do motociclismo, aqui no nosso Brasil, na nossa história tupiniquim. Eu acho que o pessoal, na época, existiam jantas, né, e eram chamados motogrupos, motoclube, lá recebia um troféu, uma lembrança, e alguém, ou uma mulher, companheira, ou algum, queria aquele troféu para si. Mas, como tudo, a convivência, é que nem a gente quando namora com alguém, quando a gente é amigo de alguém, a gente acaba convivendo e vendo os defeitos. E às vezes a gente não se adapta. Então as pessoas acabaram saindo e criaram os motocasais. Ok, motocasais nada mais é que motociclistas independentes. Só que, erroneamente, criam tripartite e colocam o MC ainda do lado. Está errado, gente. Isso não está certo. Não é eu que estou dizendo, são os protocolos mundiais do motociclismo. Então é importante que as pessoas entendam os seus significados, conheçam a história do motociclismo. Ah, mas motociclismo é liberdade, é liberdade, beleza, é livre, mas é conduta. Tu pega a tua moto, bota gasolina, sai, tu vai conviver com pessoas, com outras pessoas que pensam como tu. Ah, mas o meu grupo não tem regras. Quantos anos tem o teu grupo? Quantos anos vai durar o teu grupo? Quantas pessoas já passaram por ele? Né? Então, o motociclismo é uma filosofia muito séria. É uma irmandade que não tem igual. Nem aqui no Rio Grande do Sul, que nós temos os CTGs, os Centros Culturais, que é um dos melhores lugares para a gente criar uma família, para a gente se portar junto à sociedade, onde a gente tem respeito, não tem essa mesma irmandade, essa mesma camaradagem que existe no motociclismo. Por quê? Por que um clube, quando tu está empenhado, passa um trem e não pode? Porque o capitão de estrada tem responsabilidade com aqueles que vêm atrás. Ele não pode simplesmente parar para ajudar quem está empenhado, porque ele está conduzindo vários atrás. Se ele fizer um erro ali, ele pode causar um acidente. Eu vejo às vezes alguns se queixarem, mas passou um trem de um motoclube e não parou para me ajudar. Ele não tem como parar. Eles vêm numa velocidade cruzeiro. As pessoas precisam entender isso. Por que daqui a pouco os motoboy conseguem atender melhor? Porque eles estão ali na batalha do dia a dia, rapidinho. Entendeu? E a gente tem que ter essas regras de convivência. A gente vai, por exemplo, o Jimmy está na minha casa aqui,
Não é porque ele seja bem-vindo que ele vai andar de cueca, vai abrir a minha geladeira sem minha permissão, pegar uma cerveja, não. A gente tem que ser bem-vindo, mas a gente tem que saber se portar nos lugares. Quando a gente viaja para um lugar, para um outro país, a gente tem que saber as regras daquele lugar, as regras daquela casa. E assim é um clube, né? Existem clubes e clubes, a gente tem que entender isso. É motociclismo, é amizade, é liberdade, mas ela é respeito. Como ela foi fundamentada? Ela foi fundamentada e desenvolvida, essa colete, brasões, identificações, por pessoas que morreram, pessoas que conviveram lá atrás, que tiveram realmente aquela amizade, aquela irmandade, porque o que é uma irmandade? A irmandade só se cria vínculo passando trabalho. Ah, mas aquele cara é PP, pá, tem que limpar banheiro. Sim, o motociclismo clube, ele veio do militar, do exército. Quando tu entra para servir no exército, tu é recruta. Tu passa quase um ano inteiro sendo recruta, para depois tu fazer o juramento de te tornar soldado. E quando tu é recruta, tu faz clipe-clipe, que é limpar o matinho em volta da... Tu limpa banheiro. Isso é uma fase de humildade, não é vergonha para ninguém. Quem quer fazer parte, vai conquistar o seu espaço, vai conquistar por merecimento. Eu vou saber se meu irmão está passando um trabalho, eu vou lá na casa dele ajudar ele, ver se ele precisa de alguma coisa, porque amigo para beber, para sair, quando está tudo bem, é 10. Mas quem vive, quem precisa, irmão, de cor, de clube, tem que estar junto. Então é importante as pessoas entenderem sobre o motociclismo. Hoje eu vejo muita gente, muitos clubes criticando e falando, mas de quem é a obrigação? A obrigação são dos clubes dominantes, dos clubes antigos, orientar. Não é dizer isso, não tem nada a ver com isso. Cabe a nós, antigos, orientar, explicar em cima das nossas experiências. Ah, mas eu não... Bom, deixa o tempo vai te mostrar se está certo ou está errado. Entendeu? Porque isso não é eu que falo, isso são experiências de mais antigos do que eu, que trouxeram de criar essa filosofia, que criaram esse código bike não escrito. Ele é sentido, ele é vivenciado, ele é vivido na estrada. Ele é vivido na estrada, onde a gente convive, onde a gente faz a nossa história. Nós temos motoclubes no Brasil de grande importância, de muito tempo, e em alguns nem de muito tempo, mas que perpetuam a filosofia do clubismo. O primeiro motoclube no Brasil, que foi nos Estados Unidos buscar, e com a permissão dos clubes lá, foi os Balaios. Os Balaios foi o primeiro clube realmente que segue a filosofia biker, os Balaios. Depois Zapatas, Molambos, lá de São Paulo, um clube antigo lá da década de 80, o Torello fundou os Zapatas, o pessoal dos Vikings lá de Goiânia, o pessoal de um clube faziam motos pequenas, shopperzinho, boberzinhos, não tinham dinheiro, então eles cortavam as motinhas dele e faziam, Carcarás. Então a gente deve muito, casacos de couro do Rio de Janeiro, a gente deve muito à cultura biker desses clubes. Depois importaram os Hell Anjos, que chegaram também no Brasil, os Abutres em 98. Aqui no Rio Grande do Sul, o primeiro clube biker, os Mutantes, fundado em 1996. Depois foram vindo outros clubes importantes que foram fazendo escola, como os Gárgulas, não tão antigos, com 20 anos, mas um clube de grande importância que faz escola aqui no Brasil e fora. Então, baseado nesses clubes, a gente tem que ter muito respeito, muito carinho, e entender o significado. Porque ser biker é cultuar a nossa filosofia em cima de duas coisas: honra e respeito. A gente tem que ter isso, atitude, porque a nossa atitude vai dizer quem somos, nessa troca de colete, passar por fases. Hoje eu não estou num clube legal, vou para outro clube, eu não pego um colete fechado, não estou num clube. Isso aí não é correto, não. A gente tem que ter
uma linha, aquela linha de honra, de respeito, de capacidade, de caráter. Isso é o que prega o nosso motorista de Deus. The Riders! Haha!